E aí, beleza? Sou Ricardo Perrone, jornalista esportivo, e esse é o meu canal no YouTube. Trabalho na área do jornalismo esportivo desde 1990. Uma das minhas especialidades é bastidor político dos clubes de futebol. E hoje eu vou falar para vocês justamente sobre o bastidor das eleições no Corinthians. Vou tentar te ajudar a entender o jogo político, o xadrez político no Corinthians. Uma das características dessa eleição no Corinthians é que os caras que se acostumaram a enfrentar o Renovação e Transparência, o grupo do Andrei Sanches, nas urnas, dessa vez eles não vão ser candidatos à presidência. É o caso, por exemplo, do Romeu Tuma Júnior, que já foi candidato, só que nessa eleição ele foi convidado para ser o presidente da comissão eleitoral. Ele aceitou o convite e com isso ele fica fora da disputa. O Antônio Roque Cittadini, o Paulo Garcia e Osmar Stabile, outros caras que já foram candidatos contra o Renovação e Transparência, também decidiram não lançar a candidatura, cada um ali com o seu motivo. Vou destacar aqui o Paulo Garcia, que alegou estar muito envolvido na transformação, na abertura de capital da sua empresa, a Calunga. Então, por isso, ele resolveu não participar. Esse, pelo menos, foi o motivo alegado por ele. E aí, com isso, o que acontece? Sobra para o eleitor corintiano apenas caras que, em algum momento da carreira, ocuparam postos no clube por meio do Renovação e Transparência, por meio do grupo do Andrés. Quem são esses caras? Duílio Monteiro Alves, que é o cara que vinha dirigindo futebol, é muito amigo do Andrés, é praticamente como se ele tivesse sido criado de uma costela do Andrés no clube, né? Porque foi o Andrés que o trouxe ali que deu luz para ele politicamente no clube. E temos também o Mário Gobi, que é outro cara que o Andrés tirou da cartola dele para ser presidente, foi eleito com o apoio do Andrés. E aí, por fim, nós temos o Augusto Melo. O Augusto Melo, ele trabalhou nas categorias de base de maneira não remunerada, ele atuou nas categorias de base do clube durante a gestão do Roberto de Andrade, que é outro cara que saiu da cartola do Andrei Sanches. Então as três opções que o corintiano vai ter, em algum momento, uns mais, outros menos, tiveram ali algum cargo, alguma ligação com Renovação e Transparência. Sobraram para a eleição só os caras que já foram em algum momento ligados ao grupo do Andrei Sanches. Então aquela turma que sempre bateu de frente com Renovação e Transparência teve que correr para algum lado. E aí a coisa fica meio misturada. O Augusto Melo, por exemplo, ele achava que teria o apoio do Cittadini e do Mário Gobi. Só que o Mário Gobi resolveu ser candidato. E o Cittadini decidiu apoiar o Mário Gobi, apesar de, num primeiro momento, ter ficado do lado do Augusto Melo. O Osmar Stabile também foi para o lado do Gobi. Aí ficou sobrando ali o Paulo Garcia. Ninguém sabia dizer no clube para que lado ele ia, porque ele se dá bem com quase todas as alas e tinha um péssimo relacionamento justamente com o Mário Gobi. Você não podia, 6 meses atrás, chamar os dois para o mesmo jantar. Só que ele acabou se alinhando ao Mário Gobi, se acertaram, mas isso não é tudo, a história não termina por aí, porque o grande cabo eleitoral do Paulo Garcia, que foi segundo colocado na última eleição, é o Jorge Rachid Júnior. E o Rachid resolveu apoiar a turma do Andrés, resolveu apoiar o Duílio. E aí o que a gente tem? Tem uma certa desconfiança em alguns setores do clube de quem se deu melhor nessa divisão dos votos do Paulo Garcia. Eu ouvi isso de um membro do grupo, um cara muito forte no grupo do Mário Gobi, que me disse o seguinte: olha, o Duílio ficou com os votos ali do clube mesmo, do cara que frequenta o clube, que vai todo dia no clube, que faz política boca a boca, enquanto o Mário Gobi ficou com os votos da Calunga do escritório. A Calunga é a empresa do Paulo Garcia. Então a gente vai ter que esperar a eleição para ver que reflexo essa divisão de votos do Paulo Garcia vai ter. Com esse cenário estabelecido no clube,
o pessoal do Mário Gobi passou a dizer que eles têm os big guys, os caras muito importantes na política corintiana, porque eles têm o Paulo Garcia, que teve 22,8% dos votos na última eleição. Eles têm o Cittadini, que teve 22% dos votos na última eleição, e ainda tem o Felipe Isabella, que teve 12,8% dos votos na última eleição. Só que aí a gente lembra que os votos do Paulo Garcia a gente não sabe como vão ficar, porque o fiel escudeiro dele, o Jorge Rachid, apoia o Duílio Monteiro Alves. Enquanto o Mário Gobi fala que tem o apoio dos big guys no Corinthians, o Augusto Melo passou a dizer que tem o apoio do baixo clero. Ele fala baixo clero de uma maneira meio irônica, mas ele quer dizer que ele tem o apoio do associado que não é famoso no clube. E de fato ele faz campanha há mais de um ano no clube e conhece bem o sócio, tanto que o projeto dele principal diz respeito ao clube social. Já o Duílio Monteiro Alves tem alguns lances curiosos na campanha dele. Por exemplo, a chapa dele não se chama Renovação e Transparência, o nome que marcava aí as chapas apoiadas pelo Andrés. A explicação do grupo dele é de que já tem uma chapinha com nomes candidatos ao Conselho Deliberativo com o nome de Renovação e Transparência. E também que agora o associado não vota no nome da chapa, ele vota no nome do candidato. E assim a chapa dele ficou Duílio presidente. Mas não é só isso, o Duílio não cola muito o nome dele ao do Andrés, apesar de ser apadrinhado politicamente, de ser uma criatura política no Corinthians por obra de Andrés Sanches. O Andrés aparece ali na campanha, mas a gente esperava que tivesse um destaque maior. Isso não acontece. Por outro lado, o Duílio tem aproveitado para colar muito o nome dele ao nome do pai dele, o Adilson Monteiro Alves, que foi um importante diretor do clube na época da democracia corintiana. Ele também tem apoiado seu nome em pessoas famosas ali. O mais conhecido no meio do futebol é o Ronaldo Fenômeno, que fez apoio público ao Duílio. Tem muitos artistas também que aparecem na campanha do Duílio. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado a entender melhor o jogo político no Corinthians. Como você viu, os 3 candidatos à presidência são peças que saíram do mesmo lado do tabuleiro do xadrez corintiano. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.